Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pode Se Ligar. Eu sou o Caio Dias, gerente de expansão da Aloy Franchise, e hoje estamos com uma convidada especial, Janaina Medeiros. Obrigado, Jana, pela participação. Eu que agradeço, Caio. E, gente, siga a gente no YouTube, no Instagram. Aqui na nossa tela tem o QR Code que, se você escanear, você vai ser encaminhado para um dos nossos canais, para o nosso site, provavelmente, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que eu acredito que eu nunca vi isso no mercado, que é práticas proibidas no processo de recuperação de crédito tributário. Se você está na fase de decisão para a contratação de uma consultoria tributária, espera. Os honorários não são um fator determinante para a contratação. Você primeiramente tem que avaliar a legalidade das ações que essa empresa adota, o seu histórico e como ela operacionaliza o direito creditório. Diversas vezes a gente é impactado por ações da Receita Federal ou da Polícia Federal sobre práticas e condutas de consultoria de má-fé que acabam prejudicando clientes e até mesmo esse mercado de crédito tributário. E hoje a gente está aqui para falar como você deve se portar e o que você deve analisar quando você for abordado por uma consultoria. E mostrar como a gente se destaca perante elas. Jana, na recuperação tributária, a gente se depara muito com essas práticas proibitivas no mercado? Caio, infelizmente a gente tem se deparado com alguns players fazendo algumas atividades que têm sido deflagradas, algumas ações por parte da Polícia Federal e da própria Receita, considerando inadequada a tomada de crédito, né? Então, acho que é importante para o cliente avaliar todo o histórico dessa empresa, se ela já teve ações, quanto a prestação de serviço que não tenha sido concretizada, glosas dessas perdicomps, enfim, a gente infelizmente se debara bastante com isso, tanto quanto players, quanto com clientes que já alegam, olha, eu já fiz esse trabalho, tive uma dor de cabeça, não foi feito da maneira correta, chegou uma autuação, enfim, isso se torna um grande objetor aí nos nossos fechamentos de contrato, e aí a gente demonstra os diferenciais de letter para que esse contrato seja efetivado, enfim. Uhum. Eu vejo que muitas vezes os nossos consultores, franqueados, na hora de prospectar novos clientes, eles acabam identificando algumas barreiras iniciais para adentrar com esse tipo de trabalho por conta de históricos, né, de pessoas conhecidas do possível cliente ou de até mesmo matérias que acabam minando esse trabalho, né? E o que a gente pode verificar que seriam as práticas em questão que o nosso possível cliente pode olhar e falar assim, opa, isso aqui eu já fui avisado que se é dessa forma eu corro risco. Qual que seriam as formas que deveriam o que deveria ser analisado nesse contexto por parte do cliente? Aqui a gente nem vai tentar formar ninguém em direito tributário e recuperação de crédito, mas pensando em, assim, o básico. Não há o que se falar em aproveitamento de crédito superior a 60 meses. Então, há uma limitação quanto à tomada de crédito, que está prevista na Constituição de 66, do período a que se pode rever esses créditos, que se limita aos últimos 60 meses, os últimos 5 anos. Então, alguma consultoria que te ofereça algo fora disso já está fugindo da legalidade da lei. Uma dúvida que me surgiu até agora. Quando a gente fala de 60 meses, a gente está falando da esfera administrativa. Quando a gente fala de judicial, pode aumentar o prazo? Na verdade, é da propositura da ação, você pode retroagir um período. Tá. Porque a gente se depara com muitos escritórios advocatícios que sempre gostam de direcionar o cliente para a esfera jurídica, né? No seu ponto de vista, isso é melhor ou pior? Tá. Então, vamos falar aqui com alguém que trabalha para os dois lados, né? Eu acredito que, neste sentido, quando você vai para uma discussão administrativa, é que você tenha bases para fazer essa tomada de crédito, para a utilização do direito creditório, né? Então, se há essa possibilidade, se existe uma possibilidade de tomada de crédito num ramo administrativo, não há o que se falar em demandar a justiça para versar sobre esse tema, para decidir sobre um tema que já tem pacificação. Acho improdutivo. E é muito mais rápido, né? A administrativa é muito mais rápido. Muito mais rápido.
E aí, quando a gente vai falar de apuração, já, o que a gente pode também buscar como insights para o cliente? A questão de evasão fiscal. Acho que tem alguns pontos importantes quando a gente pensa em apuração, além do próprio período a que se limita essa possibilidade da tomada de crédito, né? É importante que o cliente esteja ciente que o imposto pode ser recuperado daquilo que ele de fato pagou. Não adianta ele pleitear algo que não houve um desembolso, não houve um pagamento. E a gente tem visto algumas práticas nesse sentido, o que é assustador, né? Pleitear algo que não houve o desembolso. Além disso, bases de cálculo que não condizem com a apuração. Então, números superfaturados, apurações baseadas em projeções e não de fato com o que aconteceu, ou seja, sem um conjunto probatório, que em caso de discussão posterior, tornaria tudo muito mais fragilizado. Tá. Porque a gente até já passou alguns casos aqui de clientes que foram abordados por consultorias e foram apresentados créditos superiores ao mesmo faturamento do cliente. Que, em tese, os impostos pagos são com base no que ele fatura, não tem que recolher mais imposto do que você faturou. Então, assim, valores realmente estratosféricos que beiram até o irracional, desconfiem, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. É isso? Eu falei sério? É, isso mesmo. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso. E tem que desconfiar mesmo, né? Porque a gente sempre brinca que a gente não pode devolver aquilo que não é de fato do cliente, né? Então, por um princípio de justiça, legalidade, enfim, tem que ser o que de fato ele pagou, não há o que se inventar um número, não há o que se fazer uma projeção. A gente trabalha com o que de fato aconteceu com aquele cliente, com o histórico dele mesmo, mas baseado nas notas que ele emitiu, nas notas que ele recebeu, nos pagamentos que ele efetuou. Perfeito, ótimo. E aí a gente vai para um segundo momento dessas consultorias, que seria até a forma de utilização do crédito. Quais seriam os pontos de atenção que o cliente deveria também se atentar a isso? A gente sempre fala que mais importante do que localizar o direito creditório é operacionalizar esse direito creditório, né? Então, tornar ele um resultado possível para o cliente, seja um benefício econômico, contábil, enfim, mas que isso se de fato seja palpável, né? E a gente tem se deparado com muitas consultorias que não fazem nenhum tipo de retificação, fazem as operações não de uma forma coordenada. E o que tem um grande impacto, porque uma vez não localizado o direito creditório, ele pode se tornar uma glosa ali no futuro. Então, acho que um dos principais pontos a ser levado em consideração é a necessidade de serem feitas as retificações do período a que se pleiteou esse direito creditório. Show. Eu queria dar um passo para trás que a gente acabou até pulando, e eu não sei se até seria falado posteriormente. Mas a gente se depara com algumas operações que atuam com certificado digital, né, das empresas. Quais são os riscos desse tipo de operação? Por mais que não seja legal, tá? Mas existem alguns riscos que o cliente também tem que ter conhecimento. Não é a forma que a gente atua hoje aqui dentro de casa, porque a gente entende que tem uma responsabilidade tremenda quanto a isso. Mas o que ele deveria se atentar? Caio, bom esse ponto, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você é do tempo do cheque ainda? Eu peguei um pouquinho. Pegou um pouquinho? Mas eu sou jovem, né? Eu Lembra sei. disso. Sabe a expressão dar um cheque em branco para alguém? Sim. Então, você dar o seu certificado digital para alguém é isso. Ela pode confessar dívidas, fazer confissões de dívidas, faturamentos, enfim, impactar profundamente uma operação apenas com seu certificado. Então, por isso, dentro da Letter Consult, a gente não faz a utilização do certificado, a gente trabalha mediante procuração, delimitando os poderes de acordo com as ações que nós faremos. Então, outorgas específicas, sejam elas dentro do ECAC, né, Receita Federal, ou Prefeitura, ou ainda assim, na Secretaria da Fazenda. Eu considero um risco enorme. Eu jamais daria meu certificado digital para alguém. Pode até mudar de regime tributário, não pode? Você pode fazer muitas... Participar de leilão. Pode participar de leilão, então é compromisso de venda, de compra, venda, renegociar a dívida. Então, imagina que
é um grande risco. E pensando dentro da esfera da Receita Federal, você fazendo uma outorga com os poderes delimitados, fica tudo muito mais claro do que pode ser feito ou não. Com certeza. Assim, não sei se poderia falar sobre isso, mas já cheguei a ver pessoas que atuam muito no Simples Nacional com 50 certificados digitais instalados num computador que fica para cima e para baixo dentro de um carro, que se for roubado e a pessoa tiver acesso, tem acesso a dados de diversas empresas. É um risco muito, muito grande. Lembrando que o certificado digital hoje ele está vinculado com o eGov, que você pode também vincular a sua conta corrente. Então, é um risco gigante. Gigante. Então, e só lembrando, tá? Esse processo das empresas pedirem o certificado digital é por questão de dinamismo, é por questão de timing. Então, o formato que a gente atua, ele é um pouco mais moroso para a gente receber, pedir a procuração, ser encaminhado, mas é por questão de segurança. É por questão de cautela. É uma questão de segurança mesmo, segurança da informação. Você delega, né? Você outorga aquilo que de fato a consultoria vai precisar para efetuar o trabalho. Nada além disso. A gente não quer nada além do que a gente precisa para de fato executar o trabalho. Isso aí. E aí, quando a gente fala de apresentação de resultados, tem algum ponto-chave? Duvide sempre de amostragens e projeções. O direito creditório, ele nasce de algo que já aconteceu, então há um fato que houve, não há o que se falar em projeções, enfim, é o que já aconteceu. Então, muitas empresas às vezes pegam um mês, que pode ser um mês ótimo de faturamento, ou um mês que você está super despesado, numa questão de tomada de crédito, mas que aquilo não se reflete nos outros 59 meses. Então, não há como ter uma assertividade sobre uma ação que não foi analisada toda a sua documentação. É importante que o cliente ele tenha ciência disso, né? O quão perigoso é não ter esse cuidado com o que de fato ele está pleiteando, né? Ele tem que ter muita certeza do que ele está pedindo e oferecer a documentação correta. Acho que a gente se depara muito com essas calculadoras de crédito, que muitas vezes o empresário vai lá, só informa o faturamento, né, e o ramo de atividade, e ali já dá uma projeção do que ele pode ter a receber, né? Eu considero isso na verdade, deveria ser um balizador, né, para ter uma ideia de crédito, mas assim, nas questões que se diferem das outras, né, a gente pode falar que a gente olha para o nosso cliente de maneira individualizada. Então, se naquele mês ele não teve uma despesa, por exemplo, com aluguel, a gente consegue apontar para ele em quais meses ele teve, os meses que ele está mais demandado de despesas para insumos, se houve algum tipo de compra, aquisição ali para ativo imobilizado, a gente consegue demonstrar tudo isso para ele e isso é muito maior do que apenas um fragmento, apenas um mês. É importante olhar o cenário como um todo. O tema que a gente trata é muito técnico, né? Ele tem uma temperatura muito alta, que tem que ser olhado com delicadeza, com detalhe. E acho que quando até qualquer consultoria trata de forma banalizada, de forma rápida, de forma superficial, mina também. E acaba com a credibilidade do trabalho que é feito. Então tem que ser um trabalho realmente muito, muito seguro. A importância de se dar o devido valor à recuperação de crédito. Tem que ser feita de uma forma correta, consciente e sem amadorismo. Tem que ser com profissionais de qualidade. Eu acho que até puxando um pouco o gancho, quando eu falei sobre não tomar a decisão vinculada a honorários, para pensar, então, muitas vezes quando uma consultoria bate na sua porta ofertando 5% de honorários. Qual que é o valor que ela agrega ao trabalho que está sendo feito? E se ela realmente tem um time de alta performance, altamente qualificado, esse time é oneroso, tem um custo alto. Então, para ela estar cobrando só 5%, ou ela não remunera de forma devida esses colaboradores, ou realmente não tem um time de ponta. Então, a conta não fecha, a conta não paga. Dificilmente vai trabalhar para um negócio com uma margem de 1%. Fica muito baixo, 1%, 2%. Então, acho que quando o honorário é muito baixo, chama atenção. Porque o barato sai caro, né? A gente sempre fala isso, o barato aqui vai sair caro. E aí você economiza muitas vezes o honorário agora na entrada e depois tem que optar por uma outra consultoria de ponta para resolver o passado, né? E colocar a casa em ordem por um valor um pouco mais coerente.
A gente já passou por isso com alguns clientes que... De alto gabarito, né? Exato, que resolveram descontinuar o trabalho para buscar outras consultorias com um honorário menor. Passado um ano, esse cliente voltou com execução fiscal, enfim, por conta de débitos e pedindo ajuda. A gente está aqui à disposição, obviamente a gente vai fazer o melhor para o nosso cliente, mas tudo tem um preço. E Sim. assim, a gente tem que valorizar o trabalho que é bem feito, né? O contrato da Letter, ele tem uma responsabilidade civil sobre as ações que fazemos, né? Então, sobre toda essa prestação de serviço. E será que esses outros players têm isso, né? Seguro sobre a ação, enfim, vai bater lá na porta, o cara vai responder. E tem um problema ainda, né, nisso daí. Eu lembro de um caso que teve aqui dentro de casa. Primeiro ponto, quando chega, que já deu o problema, chega um Frankenstein. Então, pra gente conseguir até pegar uma memória de cálculo do que foi feito e entender, já é uma dor de cabeça. Segundo ponto, a gente mexer para ajustar o que foi feito anteriormente é uma responsabilidade civil solidária. Então, algumas empresas nem aceitam fazer isso. Porque é uma dor de cabeça muito grande, né? Porque, Sim. imagina, você mexer num prédio sem você ter todo o relatório da obra, sobre todo o relatório estrutural do que foi feito. Sem memória de cálculo, sem conseguir localizar de fato aquele direito creditório, bases que não se correspondem ao que foi solicitado. A gente se depara com casos assim que demandam muito mais da gente, porque é tentar entender o que o outro fez e aí para quem trabalha de forma linear aquilo não faz sentido, mas o cliente precisa da nossa ajuda e a gente está aqui para atendê-lo. Isso aí. E acho que fechando, Jana, eu queria falar sobre a importância do planejamento tributário. Nossa, Caio, nesse momento aí de virada de reforma tributária, né? A gente está aí discutindo alguns temas com a mudança, unificação dos tributos, né? Vai ter leis complementares para versar sobre cada um desses tributos, período de transição, enfim. A gente tem sido muito acionado nesse sentido, para olhar já como é que está e como poderia ficar. Então, assim, a importância de um planejamento tributário de modo geral é olhar o que você tem feito, né, nos últimos anos e fazer a projeção para o futuro. Nesse momento aí de incerteza, é ainda maior para você poder sanar todas essas arestas aí, ajustar esses problemas e poder seguir de uma maneira mais correta e assertiva, pensando também em lucratividade, margem do negócio, mitigando risco. Enfim, acho que o planejamento tributário, ele de fato pode mudar a vida de uma empresa. Se você pode identificar que recolhe seus impostos de maneira incorreta ou ainda talvez não faça, não se aproprie de direitos e subvenções até que poderia utilizar no seu ramo. Então, acho que vale a pena procurar um dos nossos consultores para tratar desse assunto. Acho que não é só identificar erro, né? Melhora de performance, né? A gente estava aqui na nossa pauta, questão de elisão fiscal, né? Sim. A gente pode chamar isso de trabalhar com um manual embaixo do braço, com o que permite trazer de melhor performance, realmente olhar para todas as frentes, mudar de regime, ou fazer downgrade, tudo mais. Jogar com o manual embaixo do braço, com o regulamento embaixo do braço, né? Hoje a gente está falando com vários jargões, mas é isso, é olhar para o que permite a lei e fazer de forma correta e melhora o resultado, amplia a competitividade, enfim. Acho que é esse o grande X aí que a elisão pode te trazer. Bom, Jana, queria agradecer esse nosso bate-papo. Acho que a conversa hoje foi muito boa. Era um tema que eu discutia bastante para a gente trazer a amostra e demonstrar a diferenciação do nosso tipo de trabalho realmente na prática, nas diferenças comerciais de pitch de venda, para o nosso cliente ter cada vez mais know-how para ter uma decisão, tomar uma decisão da forma mais assertiva. Porque a gente sabe que não é nem questão de perder um cliente, é mais a questão do risco que ele pode estar assumindo para a sua empresa, que pode ter 10, 20, 30 anos, ser uma empresa familiar, que por conta de um player mal intencionado pode vir acabar com toda a receita, as reservas, a lucratividade da empresa. De novo, obrigado pelo bate-papo. Estou sempre à disposição, Caio. E pessoal, siga o nosso canal e esse é o Pode Se Ligar. Um abraço.